queridos? Amados, existe algo assustador que acontece com muitos cristãos. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o poder das palavras. E já que eu vou falar do poder das palavras, o pessoal da house fique quieto, que estão falando e está chegando aqui. Isso. Eu vou falar o poder das palavras hoje. E entenda uma coisa: existe algo muito assustador que acontece com muitos cristãos. Sabe quando você é salvo, tem certeza da sua salvação, ama Jesus, vem à igreja, você vive uma vida em Cristo Jesus, você é crente, não é crente só de ouvir falar, não, mas você participa mesmo, está junto, pertence. Mas às vezes tem aquela sensação permanente de derrota e de fracasso. Muitos crentes, ao invés de viverem uma vida plena, uma vida próspera, uma vida excelente, quando eu falo de vida plena, de prosperidade, de vida excelência, se você associa isso a dinheiro, você tem uma percepção muito errada do que é prosperidade. Porque prosperidade é avançar e crescer com aquele que pode todas as coisas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, mas Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham uma vida e tenham essa vida em abundância. Mas tem muitos crentes que vivem com um sentimento permanente de derrota, de fracasso, estão sempre murmurando, estão sempre desanimados, estão sempre doentes, estão sempre sem força, estão sempre para baixo. Uma vida medíocre, na média, para baixo, sendo que Deus já me deu direito demais. Crentes que vivem aceitando doença, sendo que o Senhor já na cruz do Calvário, por sinal tiraram a cruz daqui, né? Alguém levou a cruz para outro lugar? Ô Senhor, eu já estou tão acostumado com a cruz aqui do meu lado. Vocês providenciam a cruz para culto à noite, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cada um tome a sua cruz e siga. E aí, queridos, os crentes às vezes submetem ao seu corpo uma doença, sendo que na cruz o Senhor já conquistou cura. Submetem-se a um cativeiro quando o Senhor já libertou, porque a palavra diz, se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente vocês são? Vocês estão aí, irmãos? Se o Filho do Homem, hoje eu estou animado, irmãos, então eu preciso que você interaja comigo. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente vocês são? Mas sabe por que isso acontece, queridos? Porque muitos aprenderam a crer em Deus, muitos aprenderam sobre Deus, muitos aprenderam quem é Deus e creem em Deus, mas nunca aprenderam a falar como Deus fala, a ter a linguagem dos céus, a falar o que os céus estão falando, a dizer aquilo que o Senhor está dizendo acerca de nós. Presta atenção numa coisa: quando você observa de mais perto na vida desses crentes, você vai ver que na situação, muitos deles, eles nem conhecem os direitos que eles têm. Queridos, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Jesus é um evangelho das boas novas de salvação. Se são boas novas de salvação, tem notícia boa para mim, tem notícia boa para você, querido. Tem notícia boa para a gente. O problema é que muitos crentes não conhecem essas notícias boas, e se conhecem, tão pouco confessam essas notícias boas para valer seus direitos. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa entender que para você ter direito no que a palavra de Deus diz, você precisa proferir, dizer, confessar acerca daquilo. Para que essa verdade produza o efeito,
ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser confessada. Isso é, você precisa associar a sua fé àquilo que você está verbalizando. Só que preste atenção numa coisa, eu gosto demais desse texto, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora. Hebreus 3:1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Preste atenção numa coisa, toda a carta de Hebreus, ela enfatiza o sacerdócio e a pessoa consagrada de Cristo para executar o sacerdócio. Talvez você não saiba, mas quando o escritor da carta aos Hebreus está dizendo: por isso, irmãos santos, considerai a Jesus Cristo apóstolo. O apóstolo é aquele que Jesus envia, aquele que Deus envia para representar Deus no meio diante dos homens. O apostolado é isso, é um envio, é uma representação de Deus diante dos homens. Não que o apostolado seja as pessoas que têm um dom apostólico sejam deuses, não é isso, mas é Deus enviando. A palavra apóstolo significa enviado, aquele que está sendo enviado para fazer algo. E aí que o texto diz, Jesus, o enviado. Mas o mesmo texto diz, considerai Jesus o sumo sacerdote da nossa confissão. Talvez você não saiba o que isso significa, mas o sumo sacerdote representa os homens diante de Deus. Se o apostolado é Deus diante dos homens, o sumo sacerdote é os homens diante de Deus. Se você for pegar o Antigo Testamento, você vai ver que a grande implicação do sumo sacerdote era oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. E aqui Jesus, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso quer dizer que Jesus é o que representa os homens diante de Deus, o Todo-Poderoso. E com todo respeito e amor a qualquer outra religião, mas só há um mediador entre Deus e os homens, se chama Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Não existe outro intermediário. Maria não é intermediária, Paulo não é intermediário, João não é intermediário. Só Jesus é o que intercede diante de Deus Pai pelos homens, como diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo. Jesus é quem faz a mediação entre. Então entenda uma coisa, o texto diz que considerai Jesus, sumo sacerdote, aquele que entrega a nossa confissão para Deus. E aí, queridos, presta atenção numa coisa, se Ele é o nosso sumo sacerdote, se Ele é o que nos representa, Ele precisa entregar algo, e Ele entrega o quê? A nossa confissão, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, isso é o que o Senhor Jesus está entregando diante de Deus Pai. Por isso não existe salvação sem confissão. Não existe processo de salvação sem confissão. Mas pastor, o que é confissão? Confissão é você declarar, é você dizer, é o resultado das nossas palavras. Isso é confissão, é o resultado das nossas palavras, é a verbalização das nossas palavras. Para nós que nascemos de novo, para nós que encontramos Jesus como Senhor das nossas vidas, confissão é nós estarmos alinhados da mesma forma como Deus fala, é concordar com o que Deus diz na sua palavra, é dizer, eu já não falo mais por mim, mas é Deus falando em mim, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu não tenho mais uma linguagem do mundo, eu tenho a linguagem do céu. É dizer o que Deus diz, é concordar com Deus. Para o cristão nascido de novo, confessar, dizer, verbalizar, é declarar aquilo que a palavra diz. É declarar aquilo que a palavra diz de quem eu sou, o que eu tenho, o que Deus prometeu.
E se, presta atenção numa coisa, se começamos com a confissão, precisamos continuar com ela. O texto que nós lemos diz: apeguem-se à sua confissão. Quer dizer, se agarre à confissão que você falou um dia. Queridos, presta atenção numa coisa, você só está sentado aqui porque um dia você confessou Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. O processo de confissão começa no momento em que você nasce de novo. Por isso, a palavra aqui de fé que levou você a crer em Jesus precisa ser a mesma palavra de fé que vai basear a sua vida até o último dia, quando Ele vai te levar para morar com Ele na eternidade. Até porque, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Se Jesus não quiser vir de forma coletiva, Ele pode vir de forma individual. E aí nessa hora os crentes ficam tudo desesperados, né? Irmãos, crente que tem medo da morte é porque ainda não sabe por que está aqui, o que está fazendo e nem sabe para onde vai. Quem tem medo da morte é porque não sabe quem está esperando ele do outro lado. Eu sei quem tenho crido. E eu tenho certeza que Ele é poderoso para me guardar em todos os momentos. Porque Ele me fez para a eternidade para morar com Ele. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja de forma coletiva ou seja de forma individual, nós estamos te aguardando, Jesus. Então entenda uma coisa: confessar é dizer a mesma coisa que a Escritura está dizendo, é dizer a mesma coisa que os céus está falando, é dizer a mesma coisa que Deus está falando. Apegar-se firme a essa convicção é dizer o que Deus diz outra vez e outra vez, até que aquilo seja desejado pelo seu coração e prometido pela palavra sejam mutuamente manifestos, queridos. Você precisa confessar, mas para isso você não pode declarar ou testemunhar algo que você não conhece. Você precisa ler seus direitos. E aí, para isso, o Senhor nos deixou a sua palavra. A sua palavra eu escondi, guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Para eu saber o que dizer. Se você quer conhecer seus direitos, leia a Bíblia. Se você quer conhecer seus direitos, ande com pessoas que já conhecem esses direitos. Se você quer saber os seus direitos e o que você precisa confessar, converse com Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque é Ele que vai te revelar aquilo que o céu está falando acerca de você, queridos. Só que entenda uma coisa: não existe posse de direitos sem declaração. Você pode conhecer, mas se você não declarar, se você não confessar, você não tem esses direitos manifestos na sua vida. E eu vou te provar isso biblicamente. Romanos capítulo de número 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será? Vamos espontâneo de novo, tá? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Meu Deus, vocês são muito bons, hein? Parabéns. Parabéns. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Presta atenção, talvez você nunca pensou nisso aqui. Mas olha só, pois com o coração se crê para a justiça. Você crê, você adquire o direito. Você crê em Jesus, você adquiriu o direito de ser salvo. Só que agora, com a boca se confessa para a salvação, para o efeito do direito
adquirido. O direito que você adquiriu, ele se transforma em verdade na sua vida quando você verbaliza que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, o Salvador do teu viver. Por isso que quando você inicia a sua vida cristã, você ergue as suas mãos e você confessa e você diz: o Senhor é o meu Salvador, porque você creu no seu coração para a justiça, você adquiriu o direito, mas agora você está confessando diante dos homens para que esse efeito adquirido seja evidente sobre a tua vida. Ei, meu querido, entenda uma coisa: a confissão é a maneira como a fé se expressa, e a fé é quando você obtém esses direitos. A fé dá coragem à confissão, e a confissão traz ousadia à fé. Nossas declarações de fé alinham a nossa vida com o que os decretos que Deus está falando. Então Deus disse, e quando eu verbalizo, eu estou dizendo: haja efeito sobre a minha vida sobre isso. Vocês estão me entendendo? Amém? A confissão, ela ativa o direito conquistado pela fé. A confissão, ela ativa o direito conquistado pela fé. Quando eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida, eu estou ativando esse efeito sobre o meu viver. E eu agora já não vivo mais como um órfão, eu vivo como um filho amado de Deus Pai, que foi salvo em Cristo Jesus e foi livrado do poder da morte e agora está caminhando para a vida eterna em nome de Jesus, queridos. Então entenda, confessar a palavra de Deus é trazer à existência as coisas que ainda não existem. É alinhar a nossa realidade com aquilo que Deus já declarou pela sua palavra. Amós vai te dizer a seguinte coisa: rugiu um leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Quem não manifestará a sua palavra? Presta atenção numa coisa: quando Deus fala, acontece sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando Deus fala, nós somos impelidos a falar junto com o Senhor. Tudo se faz pela palavra, tudo é manifesto pela palavra. O Logos de Deus, a palavra de Deus, tudo foi realizado por ela. A palavra cria, a palavra que põe ordem em todas as coisas. E disse Deus, e o Senhor falou, e o Senhor liberou uma palavra. E na hora que essa palavra é liberada, nossa palavra precisa fazer alinhamento com o que o céu está falando. O problema dos crentes é que os crentes servem a um Deus todo-poderoso e que tem liberado palavra, mas às vezes as palavras que saem da boca deles não estão alinhadas com o céu. Você precisa entender que a realização só acontece após a declaração. Veja, não existe salvação sem confessar com a boca. Não existe salvação sem confissão. Não existe perdão sem palavras de arrependimento. Tudo se faz pela palavra. Tudo se faz pela verbalização de algo na tua vida. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A confissão, ela não ocupa apenas um lugar em nossa salvação, não. Mas ela ocupa um lugar em toda a nossa caminhada cristã. Por isso, eu vou reafirmar o que está em Hebreus 4,14. Apeguem-se com firmeza à declaração de fé que você tem. Sabe o que é isso? Tenha convicção daquilo que você falou um dia. Se você disse que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, você precisa viver apegado a essa convicção e não duvidoso do que você está vivendo. Apeguem-se com firmeza à fé que você confessou. Por intermédio de palavras, por intermédio de decretos, porque quando as nossas palavras se alinham com o que o céu está falando, com o que Deus está falando, decretos são liberados, declarações proféticas acontecem. Nós temos o poder de interferir e interagir no mundo. Nós temos o poder de interferir e interagir no mundo espiritual.
Entenda uma coisa, meu querido. Você tem que entender se você é um termômetro ou se você é um termostato. Pastor, eu não sei a diferença. O termômetro, ele sente o ambiente. O termostato, ele muda a temperatura do ambiente. É diferente. É diferente. Tem crente que fala assim: eu estou sentindo, tem um negócio ruim. Tem um negócio ruim acontecendo na minha vida. Ei, Jesus não te chamou para sentir. Jesus te chamou para erguer as mãos e, na autoridade do nome de Jesus, dar ordem no mundo espiritual, porque o Senhor já te deu autoridade para isso. Eu darei autoridade a vocês sobre todo o espírito, diz a palavra. Os espíritos se submeteram diante deles pelo nome de Jesus, diz a palavra. Deus não nos chamou para nos estar sentindo. Estou sentindo, estou arrepiando. Arrepiou. Não. Jesus chamou você para interferir. Jesus chamou você para declarar. Jesus chamou você para dizer, mesmo que as situações estejam dizendo o contrário, você precisa ter consciência do poder da palavra, porque foi por meio dela que Deus pôs ordem no caos, e foi por meio dela que todas as coisas foram criadas, queridos. A sua palavra precisa verbalizar o que o céu está falando. A sua palavra precisa dizer o que o Senhor Deus está dizendo. A sua palavra precisa dizer aquilo que o Senhor está declarando acerca de você. Porque o que eu declaro, eu possuo. O que você declara continuamente tende a se tornar a realidade do que você está vivendo. Pode reparar, queridos. Você já notou como as pessoas que falam o tempo todo de doença, tem uma grande parte dessas doenças? Você já reparou que aquelas pessoas que constantemente vivem sobre o medo, elas todo o tempo elas estão medrosas? Já reparou que aquelas pessoas que falam de sapo todo o tempo, vem sapo onde não tem sapo? Porque cria. Pessoas que falam constantemente sobre escassez, experimentam a escassez como o Senhor na sua vida. Você pode reparar, queridos, isso é um fato bíblico. As nossas palavras produzem o tipo de vida que nós estamos vivendo. Isso é bíblico. É um fato bíblico que as nossas palavras produzem um tipo de vida que nós estamos tendo. Muita gente quer mudar a sua vida, mas continua falando da mesma forma, com a mesma linguagem que criou a vida que elas estão vivendo hoje. Muitas pessoas querem ter uma vida nova, mas continuam com uma linguagem velha, com uma linguagem antiga, com um jeito antigo. O que você declara é o que você obtém. A Bíblia diz que o seu coração, aliás, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 34. Jesus afirma isso. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. E Provérbios 4, 23 vai te dizer: sobretudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele produz as saídas da tua vida. Então logo, se você está verbalizando coisas ruins, é porque no seu coração há coisas ruins e a sua vida está sendo ruim. Porque aquilo que você fala tem demonstrado a vida que você está gerando. Você precisa entender isso, queridos. Você precisa entender isso. O que tem transbordado do seu coração é o que está moldando a sua vida. Se você declara que você é um órfão, um abandonado e que ninguém tem você, e que você não tem ninguém, você vai ser um órfão, um abandonado. E isso é contrário à sua confissão lá atrás, quando você confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se a sua confissão de fé falava que Jesus é tudo na sua vida, e agora você fala que você não tem nada, você consegue perceber incoerência? Eu não tenho nada. Como não tem nada se você acabou de professar que Jesus é tudo na sua vida?
Pastor, mas é só força de linguagem. Não é força de linguagem, não. É um mau hábito pelo qual você foi gerado pelo inferno para ter na sua vida. A sua linguagem precisa mudar, porque declaro que eu sou amado de Deus, porque eu possuo o amor do Pai no meu coração, e ninguém retira isso de mim, queridos. Se eu declaro que eu fui perdoado, os efeitos do perdão estão sobre a minha vida. E como diz a palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque já passaram da morte e da vida. Satanás não pode me acusar mais, porque eu fui perdoado pelo Senhor. Oh, aleluia! Aquilo que eu declaro eu possuo. Aquilo que eu declaro eu possuo. Ei, queridos, se você pegar o meu mural de declaração profética, quando eu era mais novo, eu fiz um mural de declaração profética. Eu preciso atualizar aquele mural. E eu coloquei umas fotinhas lá do que eu queria na minha vida. Você pode chamar de mural de sonhos, você pode chamar de expectativa de vida, do jeito que você quiser. Mas para mim, eu chamo de declarações proféticas. Um mural de declaração profética. Eu fiz isso há mais ou menos 20 anos atrás. Todas as coisas que eu coloquei lá e que eu verbalizei diante do Todo-Poderoso, e a minha palavra se alinhou com o Senhor fez, além daquilo que eu pedi, eu pensei, queridos. Foi eu que fiz? Não. Mas eu alinhei a minha palavra que o céu estava falando. Eu alinhei aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Eu declarei lá que eu teria uma casa e um casamento abençoado e filhos lindos e abençoados. E eu tenho filhos lindos e abençoados, e não só filhos biológicos, mas filhos espirituais. E vocês estavam na minha declaração profética há 20 anos atrás, queridos. Peguem lá para ver. Claro, isso aqui que eu estou falando não é uma fórmula mágica, onde você pode viver de qualquer maneira e simplesmente fazer uma declaração profética e num passe de mágicas, uau, isso tudo vai acontecer. Não é isso. Não é isso. Mas se você se apega à confissão original que você disse, que Jesus é o teu Senhor e suficiente Salvador, se você apega-se a essa confissão original, a sua vida será moldada de acordo com a confissão de fé que você expressa. Não só as suas palavras mudarão, mas tudo que você vai mudar, queridos. Tudo que você vai mudar. Você precisa entender que quando você fala, isso cria algo. Então, queridos, entenda uma coisa. Não verbalize. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Não verbalize aquilo que você não quer ver surgindo na sua vida, não. Palavras são sementes, e sementes lançadas, e regadas, e ditas, e reafirmadas, elas geram resultados, e elas geram por vezes, e elas germinam, e elas produzem frutos, tanto para o bem, quanto para o mal. Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai... Vocês me deixam bem, amém? Porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, queridos. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Palavras são sementes, e palavras confessadas são sementes plantadas, queridos. E confissões repetidas, elas germinam, elas crescem. Você está todo dia confessando algo, e isso está gerando na tua vida. Ei, lembre-se do que Jesus disse. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 12:37. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Pelas suas palavras.
O texto que nós lemos no início disse: o poder da vida e da morte está na sua língua. Você precisa escolher qual é a semente que você tem plantado. Você precisa entender o que você está verbalizando. Se você não quer ver o diabo materializado na sua frente, pare de chamar pelo diabo. Pastor, como assim? Irmãos, eu gosto muito, eu li uma historinha que me marcou muito. Isso lá em 1900 e não sei quanto. Quando o Chico Bento, estou falando. O Chico Bento leu uma historinha, ele falava muito de acho. E alguém chega para ele e fala: não fale, porque cada vez que você passa, ele dá um passo em direção a você. E essa historinha marcou a minha vida, queridos. Eu não lembro mais nenhuma, mas eu lia muita historinha, mas essa marcou. E aí, depois você procura isso na internet que você vai achar ela. E aí ele diz assim: não posso dizer mais não, porque cada vez que você fala, ele dá um passo. E aí ele fica apavorado. E aí ele chega para um dos amigos dele, que eu não lembro quem é o nome, e um dos amigos vira para ele e fala assim: eu não posso mais falar essa palavra. Qual palavra que acho? Falei de novo. Porque cada vez que ele fala, ele se aproxima. Será que ele está chegando? Aí um amiguinho fala: depende, se ele tiver a perna comprida, ele vai chegar mais rápido perto de você. E ele fica desesperado. E aí por fim, ele para de falar e o pai dele fala: não é bem assim, não sei o quê. Mas também não significa que você tem que ficar falando o tempo todo. Aí ele: de acho, falei de acho, de novo de acho, que não sei o que de acho. E aí por fim o pai dele vai embora e aparece um diabinho no final da historinha, falando assim: me chamaram o tempo todo e agora eu cheguei, não tem ninguém para me receber. Parece uma coisinha, uma anedota de criança. Você pode procurar isso lá na internet, você vai ver essa historinha. Mas isso está verbalizando o reino espiritual, queridos. Se você não quer ver materializado na sua vida, não verbalize. Não verbalize. Quais são as palavras que você está falando dentro da sua casa? O que você está dizendo dentro do seu viver? Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas também isso pode acontecer para o mal. Porque para o bem e o mal está na sua língua, diz a palavra. Você precisa entender que você nunca vai realizar nada da sua vida além da confissão que você diz. A sua fé nunca vai ultrapassar um limite dos seus lábios. Você vai viver o nível da sua confissão. Se você fala que você não pode, você não vai poder. Se você fala que você não tem, você não vai ter. Se você fala que você não consegue, você não vai conseguir. Mas diga ao fraco, diz a palavra do Senhor: eu sou forte, diz o Senhor. Porque a sua fé acompanhará a sua confissão. A sua fé acompanhará a sua confissão. Porque a confissão se faz com a boca aberta, com palavras audíveis. Você fala, seja com gestos ou com a palavra verbalizada, mas você fala. Quando você vem para um local como esse, um ambiente profético, onde palavras viram decretos, você fica com a sua boca fechada. Louvores em ambientes proféticos são decretos coletivos de milagres, queridos. Você não está cantando mais uma música, não. Você precisa crer naquilo que você está confessando, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Você está entendendo? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra declarada. Você escuta e isso gera fé, e é um ciclo de confissão e de crescimento. Você fala, a palavra é confessada, você escuta, e aí isso gera no seu coração. Cristo fala, a palavra é verbalizada, você escuta, e isso gera fé no seu coração. Só que o problema é que tem pessoas que, em vez de se alimentar com a fé, com logos de Deus, com a palavra do Altíssimo, com a confissão de fé baseada no que ela diz, não, elas se alimentam da dúvida, elas se alimentam da incerteza, e ela fala: será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo?
Você precisa entender o que você está alimentando no seu coração. Você precisa entender com o que você está alimentando o seu coração. O que você está falando? Saia dos ambientes de dúvida. Pessoas estão confessando palavras de derrota perto de você e você está ouvindo. Seu ouvido não é pinico para você ficar ouvindo porcaria, já diria nossa mãe. Você precisa entender o que você está ouvindo, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de quê? De Cristo. E eu posso parafrasear esse texto e dizer: a dúvida, a incerteza, o mal, vem por ouvir. E ouvir o quê? A mensagem de quem? Do inferno. Você precisa decidir o que vai governar a sua vida. Ou você será governado pela fé, ou pelas circunstâncias. Pelos dois não é possível, queridos. Você está me entendendo? Ou você será governado pela fé, ou pelas circunstâncias. Pelos dois não é possível. A fé retém firme a declaração da palavra. O conhecimento dos sentidos, o conhecimento do que nós estamos vivendo, retém firme a declaração de evidências. Se eu aceitar a evidência física em relação à palavra de Deus, tão logo eu anulo a palavra no que ela diz respeito de mim. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Se você vem para um culto como esse, e você declara a cura, e logo depois você começa a reconhecer que a dor está em você, você anulou a cura sobre a sua vida. Você vem com um culto como esse, e aí Deus fala contigo: eu sou o teu provedor, e você declara: o Senhor é meu provedor, a minha casa não terá falta de nada. Aí quando chega mais tarde alguém fala contigo, você fala: não tenho nada. Ei! Ou você se relaciona com as evidências, ou você se relaciona com a palavra. Muitos crentes perdem a fé, porque diante da dificuldade eles titubeam. Porque enquanto o sol está brilhando, a confissão é forte. Mas quando a tempestade chega, a gente fica na incerteza. Ei, presta atenção numa coisa. Se a confissão foi forte quando o sol estava brilhando, ele não deixou de brilhar quando a tempestade chegou. Ela vai passar, queridos, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã na vida daqueles que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé não é crer que Deus pode fazer, não. Isso não é fé. Fé não é crer que Deus pode fazer. Fé é crer que Deus fará o que Ele prometeu, mesmo que eu não esteja vendo que isso está acontecendo. A minha declaração de fé continua apegada, e eu continuo firme na confissão, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, diz o apóstolo Paulo. Engrandecer o adversário, engrandecer as circunstâncias acima do Pai, destrói a sua confiança na palavra. Você deve se apegar firme à sua confissão, mesmo em face de uma aparente derrota. Mas preste atenção numa coisa: isso não é confissão positiva ou algo nesse contexto. Não. Isso é o nosso coração estando alinhado com a palavra de Deus, com o que Ele disse ao meu respeito. Você deve conhecer a palavra, você deve estudar a palavra. Tem algumas declarações que pessoas fazem sem fundamento na palavra, e o adversário surra essas pessoas e açoita essas pessoas, porque não tem base na palavra. Mas você precisa permanecer em meio às dificuldades, firmes na confissão que você fez, e nos tempos da bonança, nos tempos da tempestade, você sabe que essa confissão está de acordo com a palavra de Deus, então você continua crendo, queridos. A maioria das palavras que a gente vê com crentes hoje proferindo, são palavras que glorificam o diabo e não ao Senhor, destroem a fé, mantêm no cativeiro. Se você continua declarando o problema vai continuar governando sobre a tua vida, crente.
Mas quando você começa a declarar a palavra de Deus começa a governar sobre a tua vida. Apocalipse 12 diz: eles venceram por causa de quem? Do sangue de Cristo e por causa de mais o quê? Da palavra de testemunho que eles deram. Eles venceram por quê? Porque eles confessaram que Cristo era o Senhor da vida deles. Eles venceram porque eles confessaram que eles podiam todas as coisas naquele que ele fortalecia. Eles venceram por quê? Porque Cristo neles foi a esperança. E eles confessaram que para Deus nada era impossível. Você não vai vencer se você continuar com as palavras de derrota. Você não vai vencer se você continuar com as palavras do inferno. Preste atenção numa coisa. Ou você será governado pelas circunstâncias ou pela fé. Pelos dois isso não é possível. Mas nós não negamos a realidade. Nós não negamos os problemas, nós não negamos a adversidade, nós não negamos as situações adversas. Não. Mas nós confessamos a palavra da vida, a palavra de fidelidade. Você precisa decidir: ou você continua crendo nas circunstâncias, ou você crê no que Deus está falando sobre você. Porque nós vivemos por fé, queridos, e não por vista. Nós não somos o povo das circunstâncias, nós não somos o povo da realidade, nós não somos o povo que... Não, deixa eu fazer uma análise fria. Eu não quero análise fria, eu quero o fogo de Jesus queimando na minha vida. Porque eu sei o que Jesus tem falado para mim. Eu não vou me posicionar do lado da enfermidade, eu vou me posicionar do lado de Cristo. Eu não vou me posicionar diante do problema, eu vou me posicionar diante do Senhor. Eu não vou ficar confessando a derrota, eu vou me posicionar do lado da vitória, porque Ele já disse que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Davi, quando chega diante de Golias, ele olha para Golias e ele diz assim: ainda hoje, seu incircunciso, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Antes de uma palavra, Davi já tinha vencido Golias no coração, porque ele já tinha declarado uma palavra de fé e de confiança. Não há como o Espírito Santo de Deus habitar em um corpo que é contrário ao que ele diz. O Espírito Santo, ele é o dínamos, ele é a força, ele é o poder, ele é a nossa declaração. Irmãos, eu gosto demais de Romanos 8:11. Romanos 8:11 diz assim: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então aquele que ressuscitou Jesus também dará vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que nele habita. Se o Espírito de Jesus, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, nós temos força para vencer a morte, nós temos força para declarar a fé, nós temos força para declarar a palavra, nós temos força para mudar o ambiente, porque não é sobre nós, é sobre a palavra dele, não é sobre o que eu penso, sobre o que eu creio, é sobre o que Jesus diz acerca de mim e de você, queridos. Qual declaração que você vai viver, queridos? Qual declaração que você vai viver? A razão de muitos crentes, escute isso, a razão de muitos crentes, embora sendo sinceros, serem fracos, é porque nunca ousaram fazer uma confissão de quem são verdadeiramente em Cristo Jesus. A razão porque a sua fé está sufocada e mantida em cativeiro,
é porque você nunca ousou abrir a sua boca e declarar a palavra de Jesus em verdade e em fé. Você precisa viver de acordo com a confissão em Jesus, com a confissão que você fez. Mas eu não quero que você faça apenas uma confissão intelectual da palavra, não. Não, eu reconheço que a palavra diz que para Deus nada é impossível. Ei, lindo, olha para cá. Ou alecrim dourado, lindão. Jesus não precisa que você reconheça a fidelidade da palavra dele, porque ela é suficiente, tá? Ela é suficiente. Você não precisa reconhecer a fidelidade da palavra de uma forma intelectual. Não. Você precisa verbalizar a palavra e viver de acordo com o que essa palavra diz. Você não precisa reconhecer a fidelidade, mas sim basear a sua força, seus sentimentos, a sua ação e tudo na palavra que você está dizendo, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não tem traços, ela não precisa ser atualizada, não. A Bíblia é a palavra de Deus, e se Deus disse, Ele fará. Disse o Senhor, quem não profetizará, diz Amós. O profeta Jeremias diz: viste bem, diz o Senhor, eu velo por cumprir a minha palavra. Escute uma coisa, e eu já caminho para terminar. Se a oração não for respondida, apegue-se à firmeza na sua confissão. Continue crendo, Jesus está fazendo. Se o nome de Jesus não lhe der um livramento instantâneo, apegue-se à firmeza da confissão que você fez. Se o dinheiro não chegar, continue crendo na declaração de fé que você fez com Cristo Jesus. Continue crendo que para Deus nada é impossível. Continue crendo que o Senhor fará tudo de acordo com a palavra dele. Continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. E se você hoje tem que fazer uma decisão na sua vida, concorde com Deus e discorde do diabo. Concorde com Deus e discorde do diabo. É Deus que está agindo, é Deus que está falando, é Deus que está fazendo. Concorde. Não concorde. Não concorde com palavras destrutivas. Não concorde com palavras de morte. Não concorde com palavras de morte. Não faça troca, não faça negócios com as palavras do maligno. Quando alguém diz, você vai ser assim, seu avô era diabético, seu pai era diabético, você vai ser diabético. Ei, não. Palavras destrutivas na minha vida, não. Cancele na autoridade do nome de Jesus. Cancele as palavras neutras. Palavras neutras é palavras disfarçadas de incredulidade. Palavras neutras são incredulidades disfarçadas. E deixa eu te falar uma coisa: não existe neutralidade no reino espiritual. Ou é Deus, ou você vai estar no diabo, queridos. Não. Mas se você tiver que concordar, concorde com as palavras de vida, com as palavras de vida eterna, porque João, capítulo de número 6, versículo de número 63, Jesus diz: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus nos deu palavras de vida, então são essas que nós vamos declarar. Jesus nos disse palavras de vida, então são essas que nós vamos dizer. Que declaração está governando a sua vida? Você precisa pensar que confissão que está governando sobre a sua vida. Talvez você confessou o fracasso durante muito tempo. Talvez você está confessando o medo, a escassez, a derrota. Talvez você está confessando não pode, não consigo,
Não dá, não é para mim, eu sou incapaz, eu sou um órfão, eu sou abandonado. Ei, queridos, quais são as declarações que estão governando a sua vida? Hoje é uma manhã profética. E é uma manhã para você cancelar essas palavras na autoridade do nome de Jesus e começar a declarar as palavras de vida do Senhor, de acordo com a confissão de fé que você deu, porque como diz Isaías, o Senhor deu-me as suas palavras de sabedoria, a fim que eu possa saber o que eu devo dizer aos que estão cansados, e em cada manhã Ele me acorda e abre o meu entendimento à sua vontade. Faça declarações hoje. Se você está fraco, diga mesmo e verbalize: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha habitação. Se você está triste, abra sua boca e diga: a alegria do Senhor é a minha força. Pastor, eu não sinto paz na minha casa. Diga: porque o príncipe da paz está governando sobre o meu lar. Mas junte a sua confissão com o que a palavra de Deus diz e declara, como diz Joel 3,10: diga o fraco, eu sou forte. E eu termino aqui, queridos. Eu não nego a realidade. Você não nega a realidade. Mas nós nos recusamos a dar a última palavra à realidade na nossa vida. Porque a última palavra na nossa vida, quem dá é Jesus Cristo, o Senhor do nosso viver, é Ele. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos o governo de Cristo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre tudo que nós temos. Os nossos pensamentos e tudo que temos está sob o governo de Cristo. Ele é o Senhor do nosso viver. Aleluia. Fiquemos de pé em nome de Jesus.